אשת אשת חיל ממצא ורחוק. Boa noite, Shavuot. A gente está Boa noite, na semana culminante ao Shabeav, né? Shabeav vai ser no final, Motzei Shabbat, no próximo Shabbat. Então, a gente está estudando as leis do Shabeav. E nesse período é propício estudar coisas mais tristes. E eu queria, antes de começar a dar o tema da nossa aula de hoje, eu quero dar uma mensagem para vocês. Não se pode agarrar o mundo com as pernas. Os sufis diziam: se você quer fazer tudo de uma vez, na marra, não flui. No entanto, se você for dividindo o seu objetivo em pequenas frações, em prioridades, a coisa tende a se realizar com muito mais facilidade. Se você define metas que racionalmente só se realizarão em 10 anos, para daqui uma semana, o que vai acontecer? Você vai queimar anos para aquilo há uma semana. Você vai queimar cartuchos, você vai queimar o seu potencial. Se você faz um bolo, tem um período para assar, para ele virar um bolo. A mensagem que eu estou tentando dizer seria que, o mesmo que uma pessoa sem preparo físico tente carregar um peso que só um campeão mundial de... Como é que é o nome daquela pessoa que faz levantar peso? Halterofilista. Halterofilista é capaz. Eu agora nem posso carregar, né? Porque senão volta a hérnia. Não pode. Um cinturão de Eliarro. Isso porque ela começou com uma dificuldade muito grande. Com isso, seu cérebro não se alimenta da chamada energia de estado de excelência. Para que você consiga realizar coisas a curto, médio, ao longo prazo, precisa começar pelos mais fáceis. Isso é lógico e é natural. Mas qual é o real valor de você começar pelas coisas mais fáceis? É como você ensinar uma criança a andar. A criança cai, levanta, cai, levanta, cai. Um dia ela vai levantar e não cair mais. É porque ela persistiu. Ela venceu. Mas analisamos os seres humanos adultos, eles têm muito mais facilidade nesse sentido, né? A gente levanta, acorda de manhã, faz tudo automático, né? Qual a diferença, então? Se você define para si mesmo um objetivo pequeno, fácil de realizar e faz, o seu cérebro leva aquilo como uma lição energética e diz: és um realizador. Tudo que fizer vai prosperar e vai acontecer. Consequentemente, à medida que você for realizando e carregando a bateria da energia positiva, o seu cérebro começa a aumentar a sua energia. Você pode buscar objetivos mais difíceis. Com o passar do tempo, você preenche a sua mente com programação da possibilidade, ou seja, e aí você pode enfrentar coisas realmente difíceis e vai perceber que não tem dificuldades, porque simplesmente aquilo que você realizou serviu como base para grandes realizações. O importante é fracionar o objetivo de modo a realizar partes por partes.
apressa-te lentamente e chegarás mais rápido. O caminho de tudo na vida é muito esforço. Não é, meu querido Akiva? Quando você lembra quando você começou a pintar a primeira tela, né, os teus mestres falavam, olha, você não faz aqui, faz acá. Você lembra? Quando eu trabalhava ali na Itália, eu trabalhei com 39 artistas nesse período de verão. Chegava em julho, eu estava na Itália, ia para aquela região dali de Siena, bem da Toscana mesmo, num local chamado Centosa di Ponteniano. E a gente entrava naqueles vales, né, onde tinha o sunflower, né, o girassol, né, e aquela vista bonita, aquelas árvores bonitas, coisa de filme. E aí cada um de manhã cedo acordava, eu fazia minha tefilá, e aí eu tinha que ir correndo com eles para o campo. Né? Muitas vezes eu botava o tefilim na frente lá, porque logo depois da minha reza eles precisavam de mim para trazer clementina. Não sei se você sabe o que é clementina. O solvente, né? Eu não sabia. E eu aprendia que eles pintavam, aí vinha o professor, dizia, eu achava a coisa mais linda, mas para o professor eles queria mais, a perfeição. Ele dizia assim, o professor, né, que vinha de Nova York ou da Europa para ensinar esses novos alunos aqui de Israel, se tornarem grandes artistas, né? E eu ficava observando, ele dizia, tá bonito, mas eu quero o melhor. E aí eles pegavam outra tela e começavam a fazer de novo. E ele dizia assim, não é sempre que a gente está na Toscana, então você tem que dar o seu melhor. Então, a gente não está na Toscana, a gente está no Shiur de Torá. Então, eu digo que não é sempre que a gente está nesse mundo. Então, a gente tem que dar o seu melhor. A gente precisa ser o melhor, sempre dar o melhor, sermos luzes, né? Então, esse momento de reflexão, a gente está passando a semana culminante com Tchá B'Av, além das alahot, que é importante, a gente, deixa eu só botar aqui que tem só um minutinho. A gente tem que entender uma experiência. Tudo é um momento bom. E se a gente consegue fazer a techuvá, o que é techuvá? Se arrepender das nossas más condutas. A gente tem até os 120 anos para fazer isso. Mas todos os dias você tem que fazer techuvá, porque todos os dias a gente erra. Na tefilá do Shacharit e da Minhá, a gente faz o vidui. Alguém já viu uma reza de Shacharit ou Minhá? Terminou, os homens vão, no finalzinho da tefilá, vão bater no peito. Patando, pachando, gazando, dibano lashonará. É uma oração que está no finalzinho do Sidur. Eu não tenho aqui. Está aqui. E essa oração a gente faz porque a gente não sabe. Lá de Shacharit pode vir um carro passar, matar. Ou vai pegar um avião cair. Ou ter um ataque fulminante. A gente tem que estar sempre preparado para prestar contas ao bendito seja Ele. Então, essa é a importância da gente estar sempre fazendo essa reflexão. E nesse período,
nesse período que a gente está nessas semanas, esse é o sentido. Por que a gente não tem o templo? Qual a importância do templo de Jerusalém na minha vida? Eu moro em Portugal, eu moro no Brasil, eu moro na Itália, eu moro no Canadá. É um prédio. Qual a importância desse prédio? A gente sabe o que é o templo. Hoje tem muitos rabinos, Baruch Hashem, amigos meus, tá, que dão bastante shiurim. O Haskell, ele faz muita coisa bonita, explica direitinho a importância do tempo. Qual a importância do nosso tempo aqui? O nosso tempo somos o nosso recipiente. Nossa importância é acordar de manhã, ver o Fofoca News, a Lachonará News. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Né? O que a gente fez de bom hoje? Né? Essa é uma das coisas. Eu queria falar nessa aula um livro muito interessante. Eu vou deixar vocês escolherem, tá? Aqui é bem democrático. Tem aqui o calendário judaico. Eu por mim, eu faria uma aula em si, 3 aulas sobre isso. Isso aqui é muito rico. Tem esse livro aqui, que é o Blessed Are You, também é muito bom. A gente vai falar sobre tefilá, sobre oração, sobre a conexão, muito interessante. Ou o Shimon Esrei, tá? Shimon Esrei, a Amidá. Ou To Be a Jew, ser um judeu. São todos livros muito bons, né, Marta? Já vi, né? E tem um outro aqui, que é Dead Environment. Esse aqui é Lei Javelut. Então, é com vocês. Ou a gente pode voltar para as leis de Shabeat. Ser judeu? Ser um judeu? Gosto muito de saber sobre as rezas, Rav. Tefilot. Então, estamos aqui um voto. Tefilot. Marcelo, o que você acha? Eu vou de reza também, de Tefilot. Tefilot. Então, tem 2. Eu vou de calendário. Calendário. Vamos lá. Vou de calendário também, Rav. 2-2. Eu vou de ser um judeu, Rav. 3-2. Tem lá e calendário. 3-3. Ser judeu também, Rav. 4-3. Ser judeu. 5-3. Gente, quem não votou ainda? Calendário. Posso mudar o meu para Tefilot? 5-4. Vamos lá. Quem é que está falando? Yuri. Calendário. Calendário. 5-5. Gente, quem vai ser o voto de Minas? Tefilot. 6-6. 6-5. Vamos lá. Todo mundo votou já? Tefilote. Quem falou por último? Riva. Tefilot. 7-5. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Você votou. Você quis. Você decidiu. Então, venceu esse aqui. Blessed are you. Vamos falar de tefilá. Tá? Falar de tefilá e da próxima vez a gente vai falar... Você não tinha esse negócio. Hã? Vamos lá, gente. Essa aula eu dedico para todo mundo que está doente. Essa aula eu dedico para todo mundo que não pôde vir para a aula. Tá? Que elas possam, né, crescer em Torá, em coisas boas. E para todo mundo que está fazendo Lashon Hará e que possa vir estudar a Torá também. Vamos lá
falar um pouquinho das tefilotes. Eu já falei bastante em alguns vídeos ano passado, quando eu estava em Lisboa, mas é sempre bom falar da tefilá, porque a tefilá, se a gente conhecesse o real sentido da tefilá, a gente ia se conectar muito mais com as coisas espirituais. A gente se conecta com aquilo visual, né? A gente elege uma pessoa que vai lá para a sinagoga, reza para a gente, e o que a gente vai fazer? Pegar um sidu e, às vezes, nem olhar para o sidu e vai conversar com a pessoa do lado. Isso é o natural, tá? Hoje em dia. Mas isso não é o correto. Quando a gente vai para uma sinagoga ou vai fazer a tefilá, a gente tem que se conectar com o Criador. Como é que era antes a origem da tefilá? O começo da tefilá, a formação da tefilá, das orações. Como é que se fazia? Quem foi as pessoas, os primeiros que estipularam a tefilá no judaísmo? Seria no período de Esdras? Um pouquinho mais. Os sábios da Grande Assembleia. E um pouquinho mais. Estimados e queridos alunos, a tefilá foi estabelecida pela ordem dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Eles vão trazer esse conceito de parar e conversar com Hashem. O que é tefilá? É conversar com Hashem. É expressar em palavras o sentimento mais profundo da emoção, do medo, da gratidão, da confiança, da felicidade, da dor, do desespero, do amor. As palavras, elas têm poderes, né? E elas vão, quando a gente usa a palavra, como eu estou usando a palavra, eu estou botando emoção. E é isso que vai definir se as minhas palavras vão ser palavras racionais, com sentimentos, ou vai ser palavras ao vento. Quando existe uma convicção naquilo que a gente fala, seja em situações de alegria ou tristeza, a gente consegue se conectar diretamente com a Hashem. As mulheres, elas são mais propícias a isso. Uma mulher, quando vai fazer tefilá, ela não tem 3 minutos, ela já começa a chorar. Estou mentindo? As mulheres, quando fazem tefilá, elas têm conexão com a Hashem mais rápida que os homens. Mas os homens, quando fazem tefilá, demora. É igualzinho um carro velho, no inverno. Quando eu era pequeno, lá no Rio Grande do Sul, meu pai tinha um Fuca, como a gente chamava lá em Santa Maria. Um Fuca azul. Então, tinha friagem, sabe? Era friagem, Santa Maria não neva. Mas é 0 grau. Então, ficava tudo cheio de gelinho, né? Aí o Fuca, que a gente acordava, meu pai tinha que, para levar a gente no colégio, ele tinha que esquentar água quente na chaleira para jogar em cima do para-brisa do carro para tirar o gelo, né? E aí ele entrava no Fuca dele, botava a chave e ligava. Não ligava. 3, 5 vezes. E quando ligava, ele deixava ligado para aquecer o Fuca dele. E nesse período que ele estava ali trabalhando no motor, ele ia tomar um copo de café.
E aí depois a gente entrava, ele deixava, eu estudava no colégio Olavo Bilac, em Santa Maria. Ele me deixava ali e ia para o quartel. Por que eu estou contando uma coisa tão íntima, tão particular da minha vida, que talvez eu nunca ia contar? Que é uma coisa tão banal. Para lembrar, fazer uma simulação com o homem. O homem, para ele se conectar com Hashem, ele tem que fazer Modéani, vai ter que começar a fazer as tefilas iniciais, e aí ele vai botar o tefilim, vai botar o talit, o tefilim da cabeça, e aí ele vai começar a rezar, vai subindo até chegar a fazer o Shema. Aí quando ele já chega para fazer o Shema, ele já está no outro nível. Aí quando ele conhece a origem do Shemona Esrei, da Amidah, ele sabe o que está falando, ele está entendendo o negócio, ele começa a se conectar e começa a chorar. Essa é a diferença do homem e da mulher. A mulher, não, a mulher já é automático. Ela já quer, ela vai fazer... Já no Modéani Lefanecha Melech Chai Vekayam, ela já vai estar conectada com Hashem. Então, uma mulher... O pessoal fala que eu sou um rabino feminista, que eu sou mais pró as mulheres. Né? Eu só sigo esse rabino aqui, o Rabino Risk. Ele é assim também. Porque é o judaísmo. O homem, não tô dizendo para mim, eu não sou exemplo, tá? Exato, achei um dia eu case e aí eu possa dar um exemplo. Mas o homem, quando ele não tem a sua esposa, ele fica vagando. E a mulher que não tem seu esposo também fica vagando. Então é importante ter um companheiro. E casamento, quem é casado sabe que não é só flores, né, gente? É dois mundos diferentes. Gratidão. É mundo bem diferente mesmo. Então, quando é tudo muito certinho, quando não tem brigas, tá muito silêncio em casa, não é um casamento, é um cemitério. Às vezes tem que ter barulho. Às vezes tem que ter um barulho. Situações de convicção, né? Que é a nossa situação de alegria, de tristeza. Isso faz a gente se conectar com a Hashem. Isso faz aliviar, né, um pouco o sofrimento da humanidade. Porque quando existe lugar na nossa tefilá, nas nossas orações, quando existe lugar na nossa vida para as tefilot, a oração faz sentido na nossa vida. Não como um ato religioso, um ritual, mas uma expressão básica que vai impulsionar a vida daquela pessoa religiosa para se conectar com a Hashem. A negligência, olha, das tefilot vai se tornar aquela pessoa, se tornar um walking dead, mortos-vivos. Ela pode usar kippah, ela pode botar o tzitzit, ela pode botar o tefilim, ela pode comer kasher, ela pode fazer tudo conforme a lei. Mas se ela não tem a tefilá sheia leve, a oração que é feita do coração, ela não está conectada. Os nossos sábios do Talmud, ele vai retribuir, como eu falei no começo, a base, o alicerce das tefilot a quem? Vamos lá. Avraham, Yitzhak,
Yaakov. Vamos lá? Avraham, Ah, Yitzhak, Yaakov. Jacob. Eles foram Yaakov. a introdução da tefilá diária. A expressão que eles mostraram o caminho básico do conceito natural para a melodia da fé. Melody of Fear. E quando nós falamos, demonstramos, mostra a origem, a base da formação do judaísmo, que é o diálogo entre o judeu e o Criador. E o intermediário é a tefilá, é a oração. Antes mesmo de Abraão Avinu, muito antes, o indivíduo, individualmente, ele fazia tefilá. Tá? Ele rezava. Mas geralmente por um motivo. Ou seja, quando ele estava passando sufoco, né? E não é muito diferente antes desse período e depois de Abraão Avinu. Tem muitas pessoas que só lembram de Deus quando acontece alguma coisa. Ai, meu Deus, quem trabalha no hospital sabe muito bem o que eu estou falando. Ou quem está preso, ou quem tem uma doença, ou quem está precisando de um milagre. Aí lembra que Deus existe. Aí vai fazer tefilá. Vai lá acender a vela para o santinho. Ou vai lá falar, pedir, conversar com o rabino. Vai lá pedir uma micheberá, uma bênção. Né? Mas quando está tudo tão bem, tem muito dinheiro, tem casa em Ibiza, tem bens, tem status, tem tudo, Deus se torna algo que está dentro da casinha, dentro do armário. Né? Mas ninguém está aqui de passeio, né, gente? Todo mundo tem que estar aqui para cumprir um ticum. Vocês estão entendendo? Tá chato esse negócio? Ou a gente... Eu posso mudar um pouquinho, tá? Não está chato, não. Não, tá excelente, Irato. Tá excelente. Tá excelente. Então, É tá, porque profundo isso. vocês ficam muito quietos. Aí, às vezes, eu estou fazendo monólogo. Aí eu vou botar minha foto. Não, é Eu tô prestando falando, atenção. eu vou botar a foto para falar comigo mesmo. Aí eu estou falando com o Abraão, tá? Não é com vocês. Então, vamos seguir. Prestando atenção, silêncio. Gente, tá? Então, a gente está aprendendo o conceito da tefilá, que foi baseada nos patriarcas. Mas Abraão Avinu, que desde pequeno já começava a se questionar. E eu vou trazer um midrash. Quando Abraão Avinu era pequeno, o pai de Abraão Avinu, qual era o nome do pai de Abraão Avinu? Tera. Tera, ele era o quê? O Leandro sabe de midrashim. Hã? Vender ídolos. Ele era dono da marca internacional RS Cosmin Ídolos Idolatration. Uma marca internacional onde de ídolos pequenos e ídolos grandes. Não havia um ídolo que ele não vendesse. Nesse período, o ídolo não era só a imagem. Tá? Dentro do ídolo tinha alguma erva ou alguma idolatria que a pessoa usava e comia, ou cheirava, ou fumava. Tá? Então, por isso, a Vodazará era algo muito sério nesse período. E o pai dele, ele tinha a maior tenda, a maior loja de ídolos. Diz o Midrash que ele, um belo dia, precisou sair e deixou seu filho Abraão para tomar conta.
E Abraão se questionava, né? Ele questionava. Ele já sabia da existência de Deus, de um Deus único. E ele via aqueles ídolos grandes, aquelas coisas grandes. E o pai dele deixou ele tomando conta da lojinha. E aí ele saiu e ele pegou um pedaço de pau e quebrou todos os ídolos e só deixou um ídolo grande. E aí pegou esse pedaço de pau e botou na mão daquele ídolo. Quando o pai dele chegou e viu aquele ídolo, todos os ídolos quebrados, prejuízo. O que aconteceu, Abraão? Abraão, seu pai não queria falar, eu estava aqui embaixo da mesa, tá? Você saiu, mas saiu uma briga, um rabo de briga, xingamento, um santo brigando com o outro. Olha, foi uma coisa impressionante, né? E aquele grandão ficou com raiva, pegou um pedaço, peraí, só pegar aqui que caiu. Logo no... Deixa eu ver aqui. Caiu o pau. Caiu o pau, caiu tudo, gente. Voltei. Eu vou ver uma coisa aqui, ó, caiu o pau. Tá. Voltando, tá? É que eu fiquei mas enfim. O pai dele chegou, viu o Santos todo quebrado e disse, ó, pai, deixa eu te falar uma coisa. Não queria, eu fiquei com medo, pai. Esse negócio aí é sério. Você saiu, começou a sair uma discussão que o santo ali pegou o outro e esse grandão se levantou, pegou um pau, quebrou todo mundo. E eu me meti embaixo da mesa. Aí o Tera falou assim, você está de brincadeira comigo. É notório que eles não iam fazer isso, porque eles não falam, eles não andam, eles não se mexem. Você está me enganando. Aí Abraão Avinu fala para o pai dele, diz, como é que você adora uma coisa que não fala, não se mexe e não tem vida? Esse é o teu Deus? Esse é Abraão Avinu. Então, nesse ato de se questionar, eu acho que cada um a gente tem isso um pouquinho de Abraão Avinu. A gente se questiona em todos os momentos da nossa vida. Será que a gente está fazendo algo correto? Será? Né? Mas a tefilá foi a forma de questionamento para Deus. E quantas vezes a gente não se questiona, não, Marcelo? E essa foi a motivação geral dos patriarcas. E isso foi, né, foi falado, foi feito com os 3 patriarcas. Isaac Avino, quanto tempo rezou? Qual era a tefilá de Isaac Avino? Por 22 anos. Se alguém sabe? Filho de Abraão Avino. Hã? Minha, mas eu estou dizendo, o que Isaac Avino rezava? Fazia tefilá. Não 20, sei, Ravi. quase 22 anos. Era 20 anos. Sobre o irmão dele? Hã? Ele fazia tefilá com relação ao irmão dele para ver paz entre ele e Ismael? Não. O Brasileia acabou de falar. A Torá fala que ele e a sua esposa, qual era o nome da esposa dele? Rivka, Rebeca. Um ia para um lado e outro ia para o outro. E um rezava em opostos para ter filhos. A tefilá deles foram tão grande, tão forte, que quando chegou, Deus escutou ela e ele. Quantos filhos nasceram? 2. 2 filhos.
A gente não está falando de se um vai ser rachá e outro vai ser tzadik. Porque no mundo é assim. Se não tem rachá, não tem tzadik. Se não tem tzadik, não tem rachá. Faz três, entendemos? A gente também Sim. precisa dos rachaíns. Mas a tefilá dos dois mudaram a vida deles. A Say Little Pray for You, né? Diz a música. Quando a gente vai fazer tefilá, né? A gente vai mudar algo que está decretado. Maus decretos. Não com a tefilá. Se a gente faz tefilá, às vezes a pessoa está decretada para morrer. O que a gente faz? Vai lá, vai fazer tefilá para aquela pessoa. Tem uma cerimônia, que a gente troca o nome. E aí Deus acrescenta um pouquinho mais. E a pessoa sobrevive. Quanto mais tefilá a gente faz, mais espirituais a gente fica. Pode ser uma pessoa que é culta, que dá aula, conhece toda a Allahá e sabe o que faz, mas se ela não faz tefilá, ela não é espiritualizada. Ela é doutorada. Ela é catedrada, ela é acadêmica. Poxa, muito profundo isso. Muito profundo. Quando uma pessoa faz tefilá, ela é espiritualizada. Quando a pessoa só senta e estuda, ela se torna um acadêmico. De acordo com um dos grandes comentaristas bíblicos, Moshe Nachmanides, Nachmanides, ele vai dar o primeiro insight da tefilá na Torá. Quando pegamos a oração que eu acabo de falar sobre o vidui. Da onde vem o vidui? De bater no peito, dizer ratano, pakshano, davano. Alguém sabe? Tá? Não, A gente mestre, não sei. já viu, né? Lá na sinagoga, lá no código, ratano, pakshano, silichot, a gente faz muito isso. Bezat Hashem, a gente vai estudar muito sobre o silichot. Alguém sabe de onde vai sair o vidui? Posso chamar nosso bordão principal, que vocês adoram? Com certeza. Posso mesmo? É que eu tomei Red Bull, então estão me dando asas. Pode sim. Breaking news! Breaking news! Quando Caim, ele é culpado, ele é punido pela morte de seu irmão. E ele começa a chorar. E ele vai se arrepender do seu pecado e vai implorar por perdão. Ratano, Pachano, Exano. Êxodo 4:13. Essa é a origem do vidui. Quem tem que fazer a revelação você ou eu posso fazer? O vidui, que a gente não dá muita atenção porque a gente não conhece. Da ponta até o pavio. Não Minestã, não é por acaso que os nossos sábios botaram na tefilá o vidui. Pega a tefilá, as orações do Shacharit e do Minha, no finalzinho você vai encontrar lá o vidui. Se não acha, vai no índice. Sim. Tem mesmo, Rabi. Magnífico. Para que a gente possa lembrar.
que mesmo o primeiro assassino da humanidade, Caim, ele se arrependeu pelo assassinato do seu irmão e chorou. E pediu perdão. Mesmo isso, Rashi, comentarista, ele vai falar sobre o que por Caim chorar. Aí Caim matou o irmão. Por que ele não chorou antes? Self-compassion foi o irmão. Depois que matou? Como a gente fala? Ele não poderia, né? Ele poderia ter, sei lá, ter conversado, ter feito techuvá, mas ele precisou matar o irmão. E é muito fácil depois dizer, me perdoa. Aqui a gente vai ver que essa prática de se auto-perdoar e pedir perdão é muito mais antiga que a própria tefilá. Ou lado a lado. Porque com a tefilá, a gente também vai pedir perdão e vai se perdoar. O mais importante de toda fazer essa prática do ritual, bater no peito, cantando, passando, besando. Tem gente que bate, pá, para chamar atenção. Mas ela está dizendo aqui, não. Tem que ser algo privado. Tem que ser algo no seu íntimo, seja homem e mulher, com vergonha das averotas que a gente comete, dos pecados que a gente comete. Ceder, a gente cometeu e vai começar a continuar. Às vezes a gente fala que o pecado abraçou, o Yetzirará abraçou a pessoa. Mas, por causa desse pequeno desse ato de Caim, só um minutinho. Por causa desse pequeno ato de fazer essa autoavaliação, já muda os mundos espirituais. O que está tudo decretado muda a favor. Caim matou seu irmão, ele pagou por isso, mas ele se fez techuvá. A mesma geração de Sete, Caim e Abel, a Torá, ela vai estabelecer que existe uma frase, Az ruchal dirichol bishema Hashem. Muitas traduções referem essa frase como o tempo que o homem deve invocar o nome de Hashem. Qual é o tempo que o homem deve invocar o nome de Hashem? Todo o tempo? Hã? Todo o tempo tem que invocar? Todo o tempo?
Mas qual é o tempo específico? Manhã, à tarde, Também à é noite. break news. É. Gente, na tefilá. Na tefilá. Hoje em dia a gente vê uma forma passiva de dizer, Deus vai me ajudar. Eu me lembro que muitas pessoas chegavam na sinagoga, botavam seu óculos, sentavam, cansadas ou com preguiça, abriam o sidu, fazia isso. Ó. Só passava a mão, ó, fazia isso. Leitura dinâmica. Aí, ó, Leitura fechava, saía da sinagoga. Rezou. Escaneou. Vou botar essa palavra, escaneou o sidu. Ai. A convicção dos nossos no Talmud, dos nossos sábios do Talmud. Oi. Voltou. A convicção dos nossos sábios do Talmud é que o fato de verbalizar é um começo. Encarar os nossos problemas. Desafio meus alunos queridos, quando estiverem em casa, fazerem a tefilá para vocês ouvirem. Quando tem pessoas próximas, faz baixinho. Mas quando vocês estiverem nos vossos íntimos, nos nossos leitos, nas nossas câmaras, né? Verbalize com o seu sidu. Às vezes é preciso até ler em português para que possa entrar. Deus, as línguas. Mas com um objetivo único de quê? Invocar o bendito seja o Eterno. O Santo, o Criador de tudo. E aí vocês vão entender a palavra. Quando uma pessoa faz tefilá, ela se torna uma pessoa espiritualizada. Ela não se torna um catedrado. Quem quer ser catedrado em estudar? Isso aqui, quem quer estudar de Babel? A gente não pode, meu rabino falava que a gente tem que estudar Torá, não tem que estudar Babel. Quando você vai estudar Babel, você vai para uma academia, você vai para uma faculdade. Lá você vai estudar Babel. Mas quando você quer estudar Torá, você tem que ir no núcleo. Ou é a Neshama. O núcleo é o mais íntimo que é a tefilá. E Bezat Hashem, a gente vai continuar estudando sobre isso. Isso aqui é só um começo. Eu não preparei isso, mas eu acho que é mais importante a gente entender que a base de tudo é a tefilá. E Abraão Avinu, ele entendeu isso. E mesmo com as influências negativas de sua casa. Você acha que Abraão Avinu tinha uma vida fácil? Não, Abraão Avinu não tinha uma vida fácil. Né, Leandro? Não é, Ari? Quando você quer rezar, e aí a tua família não é da mesma coisa, não é a mesma fé. E aí você tá lá sozinho, você tá complicado. E aí, Yuri, Malca, você tá lá, tem que aturar uma santa, uma Vodazará, e você tem que entrar no teu íntimo e dizer, Shem,
Nesse É exato verdade, momento, Ravi. nesse exato momento, vocês estão se tornando igualzinho quem? Vamos lá, gente? Os nossos pais, Abraham, Yitzhak e Yaakov, Abraham, Yitzhak e Yaakov não teve esse problema. Nasceram numa casa Sim. Cachele Meadrim. Baruch Hashem. Ele não sabe que Yitzhak Avinu teve outros problemas. Ele não sabia que era uma vodazará. Ele não sabia. Ele não sabia o que é escutar o tambor ou as rezas de idolatria. Ele não sabia. Ele já nasceu com Brit, fez Brit Milá. Ele sabia o que era dono. Ele não segurou na mão de Deus, né? Então, essa é a força de Abraão. Por isso, uma pessoa que se converte ao judaísmo, ela é conhecida como Ben Avraham Avinu. Olha que kavod. Poxa, Olha que cavod. Olha que mérito. E tem muita gente que tem vergonha disso. Poxa, Ravi, isso é breaking news total. Eu não Breaking sabia dessa news! Um dia eu vou ter meu canal na televisão, vai fazer sucesso. Breaking news. A influência negativa da família não vai, pode até atrapalhar, interferir, deixar um pouquinho com a testa um pouquinho vermelha. Mas saiba que a missão é Lech Lecha. Sai. E para poder você sair, o instrumento maior, o que é? É a tefilá. Eu me lembro uma vez, eu fui ao Brasil há uns 4 anos atrás. Eu fui em Fortaleza. Ele não está aqui na aula. E eu cheguei lá, fiz shehitá, matei algumas galinhas para fazer comida para Shabbat. Fiz uma dafina, um caminho. E as pessoas sabiam que o rabino tinha chegado na cidade, então as pessoas vinham, tudo que era lugar. Né? Até a gente do interior veio. O rabino da terra de Israel, chegando aqui. E aí chegou um rapaz, jovem, 37 anos, com seu filhinho pequeno, branco, com os olhos azuis, mas com a testa suada daquele sertão que ele veio. Mas ele veio com uma camisa branca, com a gola aberta, e segurando seu filho. E ele, Rabino, eu posso falar com você? Eu disse, claro. Eu queria falar para o senhor que eu agora posso morrer. Eu disse, por quê? Porque eu já vi um rabino. Ele falou isso para mim. Eu disse, mas, poxa, tem tantos rabinos, né? Rabino Ovadia. Tem tantos rabinos tão grandes no Brasil, né? Com chapéu, com barba mais cheia. Eu tenho que fazer aplique, porque a minha barba é cheia e dura, cheia de falha e dura de crescer. Logo eu, ele disse, não, você não vai morrer. Mas olha onde que eu estou. O judaísmo é tão fechado, tão complicado, é tanta política, eu não posso fazer isso, eu não posso, eu não sou. Eu vim lá do interior e eu sei quem eu sou e eu sei o que eu quero. Eu disse, calma, você vai melhorar, você vai sair. A gente tem vida, você é jovem. E eu disse assim, vem estudar comigo. E ele começou a estudar. Está um tempão estudando comigo.
Ele saiu de Fortaleza, foi para Natal e hoje está frequentando uma comunidade. O filhinho dele está crescendo dentro de uma comunidade. Mas uma coisa que eu ensinei para ele foi que a gente não deve perder a esperança, que a tefilá é a nossa arma letal, que a gente não pode jamais perder a esperança de dias melhores. É pecado, é proibido. Se a gente perde essa esperança, perdeu o mundo. Como é que você vai deixar para o teu filho ou para o teu neto um mundo melhor se você já está com a cara do fracasso? Não. Se a gente não conseguiu ainda, não cabe a nós, não é porque a gente não quis. Lembra que eu falei agora? Pequenos passos. Mas a gente tem obrigação, eu estou ensinando para vocês, não é para vocês. É para que um dia vocês, quando tiverem um filho, Mateus, você casar, né, tiver sua família, você ter seus filhos, você tem que dar valor a eles. Valores. Os valores que os nossos sábios passam para que vocês possam passar para as futuras gerações. E essa é o sentido, isso é o sentido da Torá. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Achei sensacional. Gostei muito, Ravi. Gostei muito. Mas presta atenção, a gente não terminou. A Excelente. gente só teve 4 páginas desse livro. Tem muita coisa. Tá? A gente vai, pouco a pouco, tá? Estudando um pouquinho mais. A gente vai aprendendo mais, um pouquinho. E que se eu puder, nesse novo período, com a maioria dos alunos novos, pessoas que estão chegando, eu puder incutir a elas esse sentido de tefilá. Isso aqui é o mundo da internet, é o mundo bonito da tefilá, quem vai para Jerusalém ou lugares, comunidades muito fortes, então virando uma bolha. Mas o mundo real é uma selva. Né, gente? A gente sabe. E a gente precisa mesmo, Ravi. precisar sobreviver nela. E o mecanismo de tudo isso é a tefilá. Arma letal. Então, não perca a nossa próxima aula, tá? Quinta-feira, vamos ver, talvez quarta-feira a gente tenha essa aula. Quinta-feira, talvez eu esteja em Jerusalém. Então, eu vou avisar no grupo e vou confirmar se vai ser quarta ou quinta. Mas a gente vai falar da Perashá da semana. E Bezat Hashem, a gente vai falar também um pouquinho mais das leis de Tisha B'Av, para que a gente possa estar preparado no jejum, que vai acontecer no Motzei, começa já no período do final do Shabat, no domingo, todo ele vai ser um Tisha B'Av. Sheilot, perguntas? Eu tenho, Ravi. Eu até tenho algumas dúvidas, mas eu acho que elas vão caber melhor na próxima aula. Tá bom. Eu só queria dizer que a Lais, ela me escreveu um resumo maravilhoso das aulas do mundo sefaradi. Botou assim, parecia que estava reportando. Viu como é que eu leio? Eu vejo tudinho, tá, gente? Quem passa, eu leio tudinho. Ela botou, só faltou botar períodos, o período do áudio. Foi uma coisa maravilhosa. Olha, nota 10, viu? Gostei bastante. Faça um resumo, um exercício. É maravilhoso, entende? Se não pode escrever, faça um áudio. Manda para mim, eu quero escutar vocês. A minha preocupação é vocês aprenderem
e de tirar as dúvidas também, né? Vamos lá, perguntas. Sheilot. Eu tenho, Rav. Posso falar? É o Leandro? É o Akiva. Akiva. Desculpa, Akiva. Deixa eu botar aqui para eu te ver. Vai. Estou te ouvindo. Se ajeita na cadeira aí que eu vou fazer uma pergunta meio difícil. É assim, à luz dos sábios, quando a gente vai fazer a reza, mas a gente não está se sentindo bem para rezar, a gente está ou se sentindo muito mal, está triste, ou está irritado, ou está com o Yetzirará nos atacando, a gente tem que rezar mesmo assim, tem que persistir, rezar, ou não é um bom momento para se apresentar diante do Eterno? Se eu sinto que a minha prece não vai passar do teto, se eu fizer. Uma das coisas para que a tefilá, na minha concepção, não passe do teto, sabe qual é? Quando aquela comunidade, aquelas 10 pessoas fazem Lashon Hara. Agora, você às vezes tem momentos que você não tá legal, mas o ato de ir para uma minyan, rezar com 10 pessoas, ela vai tentar, às vezes tem uma pessoa que é tzadik, e pelo método de tzadik ela já vai te tirar da obrigação. Mesmo que a tua tefilá vai ser halash, fraca, tá? Por isso nossos sábios decretaram rezar com minyan, os 10. Agora, se você está sozinho e você não consegue rezar, é aquela situação. Se você tem uma dor de barriga, você pode estar indo ao banheiro, quarto de banho toda hora. Você é obrigado a rezar? Acho que por uma questão física, não. Mas eu estou falando mais de uma questão de estado de espírito. Mas tudo é conectado. Rambam, ele vai falar que é importante rezar uma vez. Ou, às vezes, nem precisa rezar. Né? Só que a halakha não é como o Rambam. E ele vai dar os motivos, e a gente, no momento certo, vai falar. Lógico que a maioria dos sábios vão dizer não, sim, tem que fazer a tefilá. Mas se você não está bem, você se esforça para fazer. Se você não consegue, você faz o que pode fazer. Ninguém pode te obrigar, e muito menos Deus vai te obrigar a fazer uma coisa que você não queira. Por isso Deus deu a gente o livre-arbítrio. E Deus é amor, hein? Não é nome de igreja. Mas Deus é amor. Mas nesse caso, o correto, ao invés de seguir Rambam, seria seguir Alahá. É uma pergunta. Sim, claro. Claro. Mas se você não tem condição, você está no status de doente, né? Enfermo. E aí está liberado. Patu. Né? No caso de uma depressão, por exemplo, Rav. Patu. Patu em hebraico é liberado. Mas cabe consultar o rabino, tá? Quem está vendo o vídeo não pode dizer assim, eu sou alárrico, já o rabino falou, não. Tem que consultar o teu rabino. E o teu rabino vai dizer, olha, qual é o problema? Ele vai dizer isso aí. Então, coloca o vinho, faz o shema, faz a midá, ou está liberado. Sim. E o vidui, ele só pode Mas assim, ser nesse feito... caso, desculpa interromper, mas nesse caso, o Rambam, ele dá tipo duas justificativas maiores para tefilá, que uma é porque Deus é bom e ele pode nos dar bênçãos, e a outra é porque é para relembrar que Deus é a base de tudo. Se esses dois são os grandes motivos de Rambam para poder fazer tefilá, então fazer ela até no estado baixo de espírito não seria um jeito de reforçar o compromisso com Hashem? Maravilha. Então, assim... Mas eu estou te dizendo que cada pessoa, Mateus,
é um universo. Entende? Tem para você, às vezes, levantar às 5 da manhã e botar o tefilim, ir para o mikve, rezar com minyan, ou todo dia cantar, é uma coisa natural. Para outra pessoa, é um yetzer hará muito forte. É muito difícil. Mas aí, a gente não pode ser 8 ou 80. Né? A gente tem que ser sempre, por isso cabe consultar o rabino, para ver a situação da pessoa. Se a pessoa, o yetzer hará abraçou ela, né, a gente vai tentar esforçar que aquela pessoa cumpra o mínimo. Tá? Embora que o ideal é tentar fazer o máximo. Né? E pouco a pouco ela vai fazendo. Agora, se é uma pessoa patológica com uma doença patológica, ela está liberada. Tá? É quase uma pessoa que tem problemas do banheiro. Né? Rabi, eu gostaria de acrescentar, bem interessante esse ponto, que eu acho bem muito importante. Fala muito a respeito, né, como nós devemos se comportar diante da tefilá, né? O Nahima fala mesmo a questão que nós devemos um dia, pelo menos, no horário do dia, para que nós podemos abrir nosso coração e chorar mesmo, liberar nossa tristeza, e para que na reza nós não podemos ficar triste, né? Uma coisa muito importante que fala que na reza não devemos estar triste, mas pelo menos nós devemos tirar um horário do dia para que nós podemos chorar e liberar toda a tristeza que está dentro de nós, né? Então foi umas coisas que eu percebi nessas questões, né? Acho que ela vai que todo mundo fosse racídico. Ela vai, se todo mundo entrasse na caverna como os racídicos lá da Ucrânia, da Polônia, que fosse fazer Bodedut, né? Um Rabino Nachman. Ela vai, nessa geração, nesse mundo que a gente vive hoje, chorar. O marroquino só chora, é um belo exemplo que a gente escuta aqui, quando chega em casa, no quarto, com as luzes apagadas, com aquela cortina blackout, embaixo da cobertura, do cobertor, e chora baixinho para que ninguém escute. De fato, você tem razão, a gente tem que se autoavaliar. Né? Mas chorar, a gente tem que ter razão. Senão Deus manda razão. Está aí a questão do Shabeav. A gente chorou sem razão, naquele dos espias que falaram mal da terra, e Deus disse, eu vou dar uma razão para toda geração que você tenha, para vocês chorarem. Deu de Shabeav. Por isso a gente tem que chorar por razão. Razão. Deus manda razão. Mais uma situação, toda vez que nós vamos fazer nossas rezas de tefilá, vem um pensamento negativo. Alguns sábios falam que é até importante vir e outros que não, né? Isso nós devemos se proteger do yetzer hará, estar dentro do santuário. Uns falam que é bom, outros ruim. Você poderia falar a respeito desse ponto? Isso é Hassidut, né? E eu acho linda a Hassidut, porque você trabalha muito o seu eu. Eu vou saber mais sobre ela. Eu acho que, como eu falei na aula, né, quando a gente vai fazer o vidui ou quando vai fazer tefilá, o intento é de se refinar, se tornar mais espiritualizados. Né? Uma pessoa que tem contato com a Kadosh Baruch Hu, depois da tefilá, ela não vai roubar, ela não vai agredir, ela não vai ser... Né? Ela vai tentar fazer reset, vai tentar fazer tzedakah, ela vai tentar levar a luz da Torá nos intervalos. Né? Mas é aquele negócio. A gente tem que buscar sempre se elevar, né? Nesses 120 anos que a gente passa aqui na Terra. Aí cabe a gente tentar se elevar ou não. Gostaram da aula, né? Eu também gostei. Muito Era muito bom.
Então, a gente se encontra de novo. Olha, o Red Bull não deu efeito, olha, que já tá me dando sono aqui em Israel. Nossa, a gente já passa 13 alunos, olha que maravilha. A gente passa 1 hora, assim, rapidinho, não é? É tão bom. E eu vou usar aquela frase, né, que vocês gostam, né? Como é que é? Acabou. Mas não se preocupe que a gente vai ter mais aulas. Só peçam saúde, peça para que a gente possa ter a redenção total do povo de Israel, que Deus possa reunir todos os espalhados e que possa voltar e trazer Mashiach, e que a gente possa reconstruir o templo, e que a gente possa se tornar pessoas, mulheres e homens mais espiritualizados. E o resto, a Kadosh Baruch Hu sempre vai ajudar. Gente, boa noite. Obrigado por esse... Laila Tov, Rabino. Hã? Laila Tov. Laila Tov. Espero que vocês tenham gostado. Se você não viu essa aula, eu aconselho, veja, compartilha, né? Porque foi uma boa aula, não foi? Sem dúvida. Ótimo. Perfeito. Com certeza. Então tá, gente. Então, até mais. Bom Até mais, descanso. obrigado.